Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de adverbs. Então, o nosso título hoje é Introduction to Adverbs. Introdução ou apresentação de advérbios. Advérbios é uma das classes essenciais de palavras que nós temos em todas as línguas, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho, de maneira geral, sobre os advérbios. Nós vamos ter uma sequência de várias aulas falando desse assunto sob diferentes aspectos, tá bom? Então, o nosso roteiro hoje nós vamos ter definition. Primeiro, uma definição sobre os advérbios, o que é essa classe gramatical, o que ela representa. Vamos ver regular and irregular adverbs. Então, tanto os advérbios regulares e irregulares, existe uma diferença entre eles. Uses, então, quando que nós usamos os advérbios, para qual sentido. E aí, vamos ver alguns exercícios de gramática, tá bom? Considerando esse assunto. Então, vamos lá. Falando da nossa definição, o que são advérbios? Adverbs are one of the four major word classes. O que significa isso? Advérbios é uma das 4 classes gramaticais essenciais. Em língua inglesa, a gente tem alguns termos. Vocês sabem que quando a gente fala de morfologia, nós estamos falando da classificação das palavras, né? Qual a função que aquelas palavras desempenham, como elas podem ser categorizadas. Substantivo, pronome, adjetivo, advérbio e assim por diante, tá? Então, o advérbio, ele entra naquela classificação das classes gramaticais abertas, open classes. Por que ela tem esse nome de aberta? Porque são classes gramaticais que permitem mudança. Você pode ter uma palavra que é um adjetivo e depois ela pode virar um verbo, pode virar um substantivo ou pode virar um adjetivo ou advérbio. Então, nós temos as 4 classes gramaticais que são advérbios, que é o que nós vamos falar hoje. Temos também os substantivos, os verbos e os adjetivos. Essas são as 4 classes gramaticais que na língua inglesa nós chamamos de classes gramaticais abertas. Todas as outras são consideradas fechadas porque elas não sofrem nenhum tipo de alteração. Bom? Along with nouns, verbs and adjectives. Então, é o advérbio junto com os substantivos, os verbos e os adjetivos. An adverb provides greater description. Então, um advérbio, ele oferece uma maior descrição. Ele oferece informações sobre the circumstances, as circunstâncias. Então, é o advérbio que vai nos dar informações adicionais a respeito de algumas classes gramaticais. Ele pode oferecer essa descrição para verbos, para adjetivos, para outros advérbios, uma locução, uma sentença ou período e uma sentença ou oração, tá? Então, são elementos, os advérbios, eles vão complementar, eles vão oferecer informações adicionais para essas classes gramaticais. Os advérbios, eles nos dizem o que alguém fez ou de que forma alguém fez alguma coisa. A maneira, a forma, ela vai ser muito utilizada quando nós tratarmos de advérbios. Os advérbios, portanto, podem modificar verbos, adjetivos e outros advérbios. Perceberam que eu não falei substantivo em relação aos advérbios? E é muito importante que vocês associem isso, porque na língua inglesa e também na língua portuguesa, em algumas vezes, a gente confunde advérbio com adjetivo. Porque as duas classes gramaticais oferecem descrição, oferecem detalhes, eles qualificam, eles modificam. A diferença está no que eles modificam. Então, o adjetivo, ele modifica um substantivo. Ele oferece qualidade ou característica para um nome, enquanto o advérbio oferece essas qualidades para as outras classes gramaticais, para os verbos, por exemplo, para outros advérbios ou mesmo os adjetivos. Olha exemplos, ó. Um advérbio, uma palavra que modifica. Um verbo, he sings beautifully. Ele canta belamente, quer dizer, ele canta de um jeito muito bonito. Mudou o verbo, é a forma que ele canta. Modificando um adjetivo. She is very tall. Tall
Tall significa alto. Very, muito. Então, esse muito dá intensidade ao adjetivo alto, tá bom? Então, ele modifica, ele complementa, ele dá mais informações. Um outro advérbio. This episode ended too quickly. Este episódio terminou rápido demais ou muito rapidamente. Esse too dá intensidade ao advérbio quickly, que significa rápido, de maneira rápida ou rapidamente. E também ele pode modificar, o advérbio pode modificar uma sentença toda. Então, eu começo a frase com o advérbio Fortunately, I had brought an umbrella. Felizmente, eu trouxe uma sombrinha, ou eu tinha trazido uma sombrinha. Quer dizer, a frase eu tinha trazido uma sombrinha, ela modificou um guarda-chuva, ela foi modificada pelo advérbio felizmente, porque é uma coisa positiva. Provavelmente choveu e a pessoa felizmente estava com aquele acessório. Então, nesse sentido, o advérbio modificou toda a compreensão da frase, certo? Eu trouxe um guarda-chuva é diferente de felizmente eu trouxe um guarda-chuva. Bom? Então, você muda o sentido. De acordo com o significado que os advérbios expressam na sentença, nós podemos classificar os advérbios de diferentes formas. Então, eu posso ter advérbios de time, tempo, place, lugar, manner, maneira ou modo, como nós chamamos em português, frequency, advérbios de frequência, intensity, advérbios de intensidade, affirmation ou negation, advérbios de afirmação ou negação, e order, que são advérbios de ordem. Existem outros também, como, por exemplo, advérbio de dúvida ou de certeza, que você pode encontrar em algumas situações. Advérbios regulares são aqueles verbos que seguem um padrão. A gente sempre fala de verbos regulares e hoje nós vamos falar de advérbios regulares. Advérbios regulares são advérbios que seguem um modelo. E o modelo é o seguinte: são aqueles advérbios que você facilmente identifica porque eles terminam em LY. Esse LY em português, muitas vezes ele equivale ao nosso mente, aquele sufixo. Rapidamente, lentamente, frequentemente. Então, em inglês, esse LY vai poder ter associação com essa tradução, vai ter essa equivalência, tá? Aí eu vou mostrar para vocês diferença entre um adjetivo e um advérbio. Como eu mencionei no começo, a gente pode ter algumas confusões. O adjetivo ele vai descrever um substantivo, enquanto um advérbio ele é usado para descrever verbos. Então, vamos olhar a diferença nas frases. The dog is quick. O cachorro é rápido, ou the dog is fast, tá? Esse quick é um adjetivo. Na frase, the dog runs quickly, eu tenho o cachorro corre rapidamente. Então, qual é a diferença? Na frase de cima que eu tenho um adjetivo, eu estou qualificando o cachorro. O cachorro é rápido. Tá? Então, é uma qualidade para esse nome, para esse substantivo. No exemplo de baixo, a minha informação é sobre o verbo. De que forma que aquele cachorro corre? Ele corre devagar, ele corre rápido, então o advérbio está modificando o verbo. Tá bom? No exemplo de baixo, Sarah is nice. A Sarah é legal. É um adjetivo, é a qualidade dessa pessoa. Sarah treats people nicely. A Sarah trata as pessoas de uma forma legal ou de uma forma gentil. Tá? Então, percebam que eu modifico o elemento de acordo com o adjetivo ou o advérbio. O adjetivo modifica o substantivo e o advérbio modifica o verbo, tá bom? São as mesmas palavras, tá bom? Outros exemplos de advérbios regulares. Quando o advérbio termina em IC, a gente troca esse IC e acrescenta AL, LY. Então, é um sufixo que nós vamos utilizar para fazer essa alteração. Existe uma exceção, que é o substantivo ou adjetivo public, público. Público em inglês, falando publicamente, seria publicly. Então, direto com LY, sem trocar o IC. Nos outros exemplos, o que a gente faz é acrescentar, depois do IC, o AL e o restante do LY, que é o sufixo que eu já mencionei anteriormente. Andrew is very sarcastic. O Andrew é muito sarcástico. No exemplo de baixo, Andy speaks sarcastically. O Andy
fala, né? Ele conversa sarcasticamente. Então, eu tenho uma alteração no verbo e não no substantivo. No exemplo de baixo, historic, histórico. This is historic site. Esse é um lugar histórico, um campo histórico. This site is historically important. Este site ou este lugar é historicamente importante. Então, eu tenho modificações. Nesse caso, ele está modificando o adjetivo importante. Bom? Outro exemplo de advérbio regular são os advérbios que terminam em y. Para você criar o advérbio, ou adjetivos que terminam em y, para você criar o advérbio, nós vamos trocar, então, o y pelo i, e depois acrescentar o sufixo ly. Percebam que em todos os casos, nós estamos fazendo uma alteração de um adjetivo que se transforma em advérbio. Por que essa mudança é necessária? Porque você está qualificando ou caracterizando um verbo e não um nome. The test was easy. O teste foi fácil. I passed the test easily. Eu passei o teste facilmente, ou eu passei facilmente no teste. É o modo como eu fiz aquela prova. Trevor is angry. O Trevor está chateado, está com raiva, está irritado. Trevor left the room angrily. Ele deixou a sala, o Trevor deixou a sala de maneira irritada ou com raiva, tá bom? Percebam que quando a gente estiver trabalhando com traduções, quando você for fazer as adequações, nem sempre esse sufixo mente vai se aplicar, porque vai soar estranho para nós em língua portuguesa. Então, a gente faz algumas alterações ou adequações considerando o que a gente fala normalmente no nosso idioma. Mais um exemplo, adjetivos que terminam em LE ou UE. Quando nós vamos transformá-los em advérbios, a gente vai remover esse E do final e vai acrescentar o LY. Exemplo, Peter is a simple man. O Peter é um homem simples. No exemplo de baixo, Peter likes to live simply. Peter likes to live simply. O Peter gosta de morar ou viver de uma maneira simples. É a forma que ele gosta de levar a sua vida. Yesterday was a terrible day. Ontem foi um dia terrível. No exemplo de baixo, everything went terribly wrong yesterday. Tudo ocorreu terrivelmente mal ontem, ou terrivelmente errado ontem. Tá? Então, percebam que nos dois casos, eu tenho um sentido muito parecido. A ideia que é transmitida pelo adjetivo e pelo advérbio, elas são semelhantes. O que muda é a estrutura, certo? O adjetivo você usa com substantivo, para qualificar um substantivo, enquanto o advérbio você usa para modificar outras classes gramaticais, como o próprio advérbio, o adjetivo ou mesmo os verbos, que é essencial. Mais um exemplo de verbos regulares é uma atenção, chamando a atenção para vocês do seguinte: nem todas as palavras que terminam em L e Y são advérbios. Muitas vezes a gente vai observar que esse L e Y também pode representar um próprio adjetivo. Para você determinar a diferença, a gente tem que analisar o contexto. O contexto é o seu melhor amigo nesse sentido para você tentar identificar o que aquela palavra está expressando naquele contexto ou naquela situação. Então, por exemplo, a palavra friendly, tá? É uma palavra que termina em LY. LY muitas vezes é associado a advérbios, mas nem sempre, tem exceções. Exemplo, he's a friendly man, ele é um homem amigável. É um adjetivo, está qualificando o tipo de homem que aquela pessoa é. No exemplo de baixo, she smiled at me friendly é um advérbio, porque ele está qualificando de que forma que aquela pessoa sorriu. Ela sorriu para mim amigavelmente. Então, percebam que é a mesma palavra, só que ela desempenha funções gramaticais diferentes e, portanto, ela também pode ser traduzida de uma maneira distinta, tá? De uma maneira diferente do que foi apresentado. Já os advérbios irregulares são palavras que não vão seguir essa regrinha, que não vão ter o LY no final. E, nesse caso, a gente vai encontrar duas situações. O exemplo mais tradicional é a palavra well, que significa bem, que é o advérbio de good, que significa bom, mas nós vamos ter casos em que a palavra que nós usamos para advérbio é exatamente a mesma que nós usamos para o adjetivo.
Exemplo aqui. Então, um advérbio irregular é um advérbio que não é formado pelo padrão de soletral, das convenções de escrita da língua inglesa. E o advérbio mais comum e mais usado é justamente a palavrinha well. Good day. Bom dia. Tenha um bom dia, por exemplo. Well done. Muito bem. Well é o advérbio equivalente a good. Good é o adjetivo bom, é a qualidade bom. Já no caso do well, é o advérbio bem, é o modo. Como você fez seu exercício? Muito bem. Como você está? Bem. Então, esse bem que nós usamos em inglês é o well. Perceba que a palavra muda completamente, fica completamente diferente, por isso que ele é chamado de irregular. Em muitos casos, o adjetivo e o advérbio são escritos da mesma forma. Exemplo, the team holds monthly meetings. A equipe conduz reuniões mensais. Tá? Então, as reuniões são mensais, portanto, é um adjetivo. The team holds meetings monthly. A equipe, ela faz ou ela conduz reuniões mensalmente, quer dizer, com qual frequência as reuniões acontecem. Num caso, ele está qualificando ou caracterizando as reuniões e no exemplo de baixo ele está dando o modo ou a frequência que aquelas reuniões são conduzidas. She is fast runner, seria runner, ela é uma corredora rápida e she runs fast, ela corre rápido. É a forma que ela corre, enquanto no outro é a qualidade. Jason is always late. O Jason está sempre atrasado, é o adjetivo. Jason always arrives late. O Jason sempre chega tarde. Então, em um exemplo é o advérbio de tempo, no outro exemplo é o adjetivo, certo? Os advérbios são usados para mudar, para modificar ou qualificar vários tipos de palavras, como nós já falamos. Os verbos, por exemplo, the handball team played badly last Saturday. A equipe de handball jogou mal no sábado passado. She slowly entered the classroom. Ela lentamente entra na sala de aula, ou entrou na sala de aula. He carefully drove through the city. Ele dirigiu cuidadosamente pela cidade. Então, são exemplos que estão modificando o verbo. Ele também pode modificar o adjetivo, como, por exemplo, it was an extremely bad match. Foi uma partida extremamente ruim. Tá? Extremely bad é o quão mal foi aquela partida. I'm incredibly sorry about what I did. Eu estou incrivelmente arrependido pelo que eu fiz. Então, é outro exemplo que modifica o adjetivo. O advérbio pode modificar também um outro advérbio, como, por exemplo, a equipe the handball team played extremely badly last Wednesday. A equipe de handball jogou extremamente mal na quarta-feira passada. Então, extremely badly são dois advérbios utilizados juntos. Um modifica o outro. Ele dá uma intensidade ao grau apresentado pelo outro advérbio. He talks exceptionally loudly. Ele fala excepcionalmente alto ou de uma forma alta. Então, são exemplos de um advérbio que modifica o outro. Ele também pode ser um quantificador, assim como ele pode modificar sentenças completas, como eu mencionei. Existem quite a lot people here, muitas pessoas aqui. Quite a lot é como se fosse para dar intensidade àquela quantidade. He thanked her very much. Ele a agradeceu bastante ou ele a agradeceu muito. Então, exemplos para dar intensidade. Não altera o sentido, mas enfatiza a ideia. Unfortunately, the flight to Dallas had been cancelled. Infelizmente, o voo foi cancelado. Surprisingly, the team was beaten in the final. Surpreendentemente, a equipe perdeu nas finais. E no caso do exercício, pessoal, como que nós vamos encontrar os advérbios? Normalmente, eles vão fazer parte de algum tipo de sentença que é retirada de um texto e, a partir desse advérbio, você vai observar certas circunstâncias de interpretação. Nesse caso, por exemplo, na sentença They fell asleep after drinking heavily and never woke up, o advérbio heavily dá a ideia do quê? Tá? Então, você vai analisar sempre pelo contexto. Nesse caso, heavily, heavy significa pesado.
Nesse contexto, como eu estou falando da bebida, nós estamos observando como resposta o excesso da bebida consumida, ok? Pessoal, hoje nós falamos de advérbios, considerando que o advérbio são classes essenciais da gramática ou da morfologia da língua inglesa. E eles são usados para modificar ou oferecer circunstâncias a verbos, advérbios e adjetivos. Até a próxima e bye bye!